O garoto estava atravessando o corredor do escritório com uma ferramenta na mão, quando o gerente resolveu parar tudo e começou a gritar e humilhar o garoto na frente de todo mundo no meio do corredor. E o pior não foi a bronca. Foi ouvir as risadas ecoando ao redor. Ninguém defendeu, ninguém se levantou, apenas riram da cara do garoto. Ele abaixou a cabeça, sentindo o coração apertar. O que eles não sabiam é que aquele simples garotinho ia mudar a vida de todos ali para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Miguel Vasconcelos tinha apenas 14 anos, mas já carregava um peso que a maioria dos adultos jamais conheceria: ser o único herdeiro de um império. O Grupo Vasconcelos dominava o setor industrial no Brasil inteiro, com fábricas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Seu pai, Otávio Vasconcelos, não era apenas milionário, era bilionário. Daqueles que aparecem na lista de milionários e fazem presidentes atenderem o telefone no primeiro toque. Mas Miguel não ligava para isso. Enquanto outros garotos da idade dele sonhavam com videogames e festas, Miguel tinha outro vício: máquinas, motores, engrenagens, circuitos hidráulicos, sistemas de refrigeração industrial. Ele passava fins de semana inteiros desmontando equipamentos no galpão da mansão, com as mãos sujas de graxa e um sorriso no rosto. Seu pai sempre dizia que o menino tinha óleo no sangue, e foi justamente por isso que Otávio teve uma ideia. Era uma quinta-feira, quando o pai chamou Miguel para o escritório. A sala tinha vista para a cidade inteira, uma mesa de madeira que custava mais que uma casa e silêncio suficiente para ouvir o próprio coração bater. "Filho, eu preciso de você para uma missão", Otávio disse, com aquele tom sério que Miguel conhecia bem. "Missão?" O garoto arregalou os olhos, já imaginando alguma viagem internacional ou projeto secreto. "Quero que você vá trabalhar na fábrica, como funcionário da manutenção. Uns dias só." Miguel ficou confuso. "Mas eu já conheço a fábrica, pai. Você sempre me leva lá." "Não como meu filho, quero que você vá como ninguém. Sem sobrenome, sem mordomia, sem nada. Só um garoto contratado para ajudar na oficina mecânica." Miguel sentiu um frio na barriga. "Por quê?" Otávio respirou fundo, olhando pela janela como se procurasse as palavras certas. "Porque eu preciso saber quem trabalha comigo de verdade, não quem sorri na minha frente. Quero saber quem respeita pessoas, não cargos. E você, meu filho, vai ser meu espião." Miguel adorou a ideia na hora. Parecia coisa de filme. No dia seguinte, ele acordou às 5 da manhã. Vestiu um macacão azul simples, boné velho e tênis surrado. Nada de relógio importado, nada de perfume caro. Apenas Miguel. Ou melhor, apenas o garoto novo da manutenção. Quando chegou na fábrica, a diferença foi brutal. Ninguém abriu a porta para ele. Ninguém perguntou se precisava de algo. Ele entrou pelos fundos, junto com os outros funcionários. Passou pelo relógio de ponto e foi direto para o setor de manutenção mecânica. O chefe da oficina, seu Antônio, foi o único que deu bom dia. "Você é o garoto novo?" perguntou, sem tirar os olhos de uma máquina aberta. "Sou, sim, senhor." "Bom, pega aquela caixa de ferramentas ali e vem comigo. Tem um compressor com problema no bloco B." Miguel sorriu. Finalmente, algo que ele entendia de verdade. Mas enquanto trabalhava, algo o incomodava. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível. Alguns esbarravam sem pedir desculpa, outros o olhavam com desprezo. E teve um momento em que Miguel foi buscar água no corredor administrativo e ouviu uma secretária dizer para a colega: "Olha o garoto da manutenção andando aqui. Acho que tá perdido." As duas riram. Miguel engoliu seco e voltou para o trabalho. "É só um teste", pensou. "Logo acaba." Mas no segundo dia, as coisas pioraram. Miguel precisava buscar uma peça no almoxarifado que ficava perto das salas dos gerentes. Ele seguiu pelo corredor principal. Com a requisição na mão,
quando ouviu uma voz alta e grossa. Ei, garoto! Miguel virou. Era Paulo Mendes, gerente administrativo. Um homem de uns 30 e poucos anos, terno impecável, cabelo engomado e aquela cara de quem achava que o mundo girava ao redor dele. Comigo? Miguel perguntou, tentando ser educado. É, com você mesmo. O que você está fazendo aqui? Vou buscar uma peça no almoxarifado, senhor. Paulo deu 2 passos na direção dele, com aquele sorrisinho de superioridade. Aqui não é lugar de gente como você, moleque. Isso aqui é área administrativa. Você devia ter entrado pelos fundos. Miguel sentiu o rosto esquentar. Mas eu tenho autorização, senhor. Tô com a requisição aqui. Paulo arrancou o papel da mão dele, deu uma olhada rápida e jogou de volta para o garoto. Não tô nem aí para sua requisição. Gente assim tem que saber o seu lugar. Fica zanzando por aí como se fosse dono. Volta para o seu setor antes que eu te mande embora. Outros funcionários pararam para assistir. Alguns riram. Uma mulher cochichou algo e outra concordou balançando a cabeça. Ninguém defendeu Miguel. O garoto sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Humilhação pura. Ele abaixou a cabeça, pegou o papel do chão e voltou para a oficina em silêncio. O coração batia forte, não de medo, mas de raiva contida. Quando chegou, seu Antônio percebeu. Aconteceu alguma coisa, garoto? Miguel balançou a cabeça. Nada não, seu Antônio. Só nada. Mas à noite, quando voltou para casa, Miguel desabou. Sentou na frente do pai e contou tudo. Cada palavra, cada riso, cada olhar de desprezo. Falou do gerente Paulo, da secretária, dos funcionários que viraram a cara. Não chorou, mas a voz estava trêmula. Otávio ouviu tudo sem interromper. Quando Miguel terminou, o silêncio tomou conta do escritório. Então o pai se levantou, foi até a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. Suas mãos estavam cerradas. Amanhã você volta, disse Otávio, a voz baixa e perigosa. Mesmo uniforme, mesma postura. Quero ver se eles repetem. Miguel engoliu seco. Pai, eu não sei se aguento. Otávio se virou e Miguel viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto. Fúria. Você aguenta, filho, porque amanhã eu descubro quem merece trabalhar na minha empresa. No terceiro dia, Miguel voltou. E como o pai previu, Paulo Mendes estava ainda mais confiante. Dessa vez, o gerente o parou na entrada do refeitório. Ah, é você de novo. Não aprendeu ainda, garoto? Miguel tentou desviar, mas Paulo bloqueou o caminho. Sabe qual é o seu problema? Você não sabe o seu lugar. Gente como você deveria agradecer por ter um emprego. Mas não fica aí se achando. Alguns funcionários riram. Uma mulher até bateu palma. Outro gerente que passava pelo corredor ouviu tudo e não disse nada. Apenas sorriu e seguiu em frente. Miguel respirou fundo. Com licença, senhor. Licença? Eu te dou licença para voltar para onde você saiu. As risadas aumentaram. Miguel saiu dali com a alma despedaçada, mas com uma certeza. Aquilo não era um erro. Era quem essas pessoas realmente eram. E no dia seguinte, tudo mudou. Às 9 da manhã, um carro preto parou na frente da fábrica. Não era qualquer carro. Era uma BMW blindada com vidros escuros e motorista de terno. As portas se abriram e Otávio Vasconcelos desceu. O clima mudou na hora. Funcionários que estavam fumando jogaram os cigarros fora. Secretárias correram para os banheiros. Gerentes ajeitaram as gravatas. A notícia se espalhou em segundos. O dono estava ali. Otávio entrou pela porta principal, sem sorrir, sem cumprimentar ninguém. Foi direto para o auditório e mandou convocar todos os gerentes e chefes de setor. A ordem era clara, presença obrigatória, sem exceções. Paulo Mendes foi um dos primeiros a chegar. Ele entrou no auditório suando frio, mas ainda tentando manter a pose. Afinal, ele era um dos gerentes mais antigos. Tinha poder, tinha influência. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante, ou pelo menos achava que tinha. Quando todos estavam reunidos, Otávio subiu no palco. O silêncio era grave. Bom dia!
Ele disse, a voz ecoando. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que eu vim aqui sem avisar. Vou ser direto, eu vim demitir gente. Um murmúrio percorreu a sala. Nos últimos 3 dias, eu coloquei alguém aqui dentro para observar como vocês tratam os funcionários. Não os gerentes, não os diretores. Os funcionários. Aqueles que vocês acham que não importam. Paulo começou a suar mais. E sabe o que eu descobri? Descobri que tem gente aqui que acha que respeito se compra com cargo, que humilhar quem está embaixo é normal, que rir da desgraça alheia é aceitável. Otávio fez uma pausa. Mas o pior de tudo é que ninguém defendeu, ninguém falou nada. Todos assistiram, riram e seguiram em frente como se fosse natural. Ele então fez um sinal e a porta do auditório se abriu. Miguel entrou. Ainda de macacão, ainda com o boné, ainda com as mãos sujas de graxa, mas dessa vez ele entrou ao lado do pai. O choque foi instantâneo. Paulo Mendes ficou branco. A secretária que riu começou a tremer. Os gerentes que viraram a cara agora não conseguiam desviar o olhar. Esse garoto, Otávio disse, colocando a mão no ombro do filho, é Miguel Vasconcelos, meu filho, o único herdeiro desta empresa. E vocês trataram ele como lixo. O silêncio era ensurdecedor. Paulo Mendes, você está demitido. Sem aviso prévio, sem indenização. Pode pegar suas coisas e sair agora. Paulo tentou falar, mas não saiu som. Ana Flávia, você riu e bateu palma. Demitida. Carlos Eduardo, você ouviu tudo e não fez nada. Demitido. Roberta, Marcelo, Júlio, todos vocês. Demitidos. Um a um, Otávio chamou os nomes. Não gritou, não xingou. Apenas decidiu. E cada nome chamado era seguido de um silêncio constrangedor. No fim, 12 pessoas foram mandadas embora naquele dia. Quando terminou, Otávio olhou para a plateia que restou. Eu não quero que vocês tenham medo de mim. Quero que vocês tenham respeito uns pelos outros. Porque se eu descobrir que alguém aqui ainda acha que cargo dá direito de humilhar, eu volto. E da próxima vez, eu fecho a fábrica inteira e recomeço do zero. Entenderam? Todos assentiram em silêncio. Otávio saiu do palco e Miguel foi atrás. Quando os dois estavam quase na porta, o pai parou e se virou uma última vez. Ah, e só para deixar claro, meu filho vai assumir essa empresa um dia. E quando isso acontecer, ele vai lembrar de cada um de vocês. Então escolham bem como vão tratá-lo daqui para frente. Os dois saíram e o auditório explodiu em conversas nervosas. Nas semanas seguintes, a mudança foi visível. Funcionários passaram a se cumprimentar mais. Gerentes pararam de gritar. As pessoas começaram a se olhar nos olhos, a dizer bom dia, a perguntar como você tá? Não por medo, mas porque entenderam a mensagem. Respeito não é favor, é obrigação. Miguel voltou à fábrica algumas vezes depois disso, mas agora como ele mesmo. E toda vez que entrava, via o impacto. As pessoas o tratavam bem, sim, mas não por ser o herdeiro. Tratavam bem porque aprenderam que todo mundo merece isso. Seu Antônio foi promovido a gerente da manutenção. Ele foi o único que tratou Miguel como gente desde o primeiro dia. E Miguel nunca esqueceu disso. Paulo Mendes nunca mais conseguiu emprego na área. A história se espalhou e ninguém quis contratar alguém que humilhava subordinados. E Miguel, ele aprendeu a lição mais importante da vida. Poder não define caráter, revela. Hoje, sempre que alguém pergunta para o Otávio qual foi a melhor decisão que ele tomou como empresário, ele responde: demitir quem achava que cargo era desculpa para ser pequeno. E Miguel, que agora ajuda a administrar a empresa, sempre diz para os novos funcionários: aqui a gente respeita a gente, não currículo. Porque no fim das contas, uma empresa não quebra por falta de dinheiro, quebra por tolerar gente pequena em posições grandes. E você? Já passou por algo parecido? Deixa aqui nos comentários de qual cidade você é. Se inscreve no canal e até a próxima história.